Fala, tudo certo? Eu sou Ronaldo Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Você aí do outro lado com certeza já ouviu falar de um país que, junto com outro país, eles se juntaram e formaram um terceiro país, certo? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes eu vou dar um depoimento pessoal para vocês. Quando eu criei o canal e quando começou a gerar alguma renda, não sei se você sabe, mas o YouTube ele paga isso em dólares, tá? Para mim trazer para o Brasil em reais, eu procurei bancos tradicionais. Todo mês, quando eu ia retirar a renda do YouTube, eu tinha muita surpresa. Boa parte do dinheiro ficava para o banco com vários impostos que eu nunca entendi direito, com conversão que não equivalia à cotação do dia. Mas os meus problemas acabaram quando eu conheci a Husky. Eu sou cliente da Husky desde 2018. Eu vou deixar para vocês essa sugestão de serviço, você que também tem canal no YouTube, você que recebe aí dinheiro pela Twitch, você que realiza algum trabalho e precisa receber no exterior, inclusive grandes montantes e pequenos montantes, você tem um canal pequeno e arrecada pouco, não tem problema, a Husky faz esse serviço para você com uma taxa baixinha, sem burocracia, completamente transparente com a cotação do dólar do dia. Para você resolver qualquer problema, é só entrar no app e conversar com eles, vai ficar para vocês a sugestão. Mas essa parceria Husky Mundano vai deixar um presentinho para vocês, você que tá afim, desce aí na descrição, tem um link, tá? A taxa da Husky é de apenas 2% na hora da conversão, perfeito, com a cotação do dólar do dia. Você vai poder fazer um test drive, digamos assim, acessando esse link e fazendo o seu cadastro. A primeira transferência sua é sem taxa, tá? É na faixa. E a partir da segunda é apenas de 1% e não 2%, como a Husky ela costuma cobrar, tá? Então, conheça a Husky, link aí na descrição, mas vamos pro vídeo, mas antes, roda a vinheta. O primeiro país que a gente vai falar aqui é do Iêmen, do atual Iêmen, hoje República do Iêmen. O Iêmen ele está localizado no sul da Península Arábica, lá na Ásia. Ele tem mais ou menos aí o tamanho da Bahia e abriga cerca de 30 milhões de habitantes. A capital é Sanaa ou Sanaa, todas essas grafias estão corretas e a língua oficial é o árabe. O Iêmen tem graves problemas políticos e sociais já há algum tempo e ele é governado desde 2011 interinamente por Abdi Rabu Mansur al-Hadi e é um dos países mais pobres e corruptos do mundo. Pois bem, quais países se uniram para formar o Iêmen? Vamos lá. O atual Iêmen ele existe desde 1990 e ele veio da união dos chamados Iêmen do Norte e Iêmen do Sul. O Iêmen do Norte, oficialmente, ele era chamado de República Árabe do Iêmen ou informalmente como o Iêmen Sanaa, que era a capital desse país. O Iêmen ele pertenceu ao Império Turco-Otomano até 1918 e no final da Primeira Guerra ele já surge como um país independente com o nome de Reino Mutavaquilita do Iêmen. Já o Iêmen do Sul ele era conhecido como República Democrática Popular do Iêmen. Ele era um estado socialista e era bastante próximo à União Soviética. E antes disso ele foi um protetorado britânico, isso aí até 1967. Só que o Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul eles sempre mantiveram relações amistosas, digamos assim, e eram bastante próximos, e desde 1972 era iminente a unificação desses dois países. Aí em 1990, finalmente, o Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul, eles se unificam e formam a República do Iêmen e, nesse caso, presidência e vice-presidência. Esses cargos foram assumidos pelo presidente do Iêmen do Norte e o presidente do Iêmen do Sul, respectivamente. Então, o presidente do Iêmen do Norte se tornou o presidente e o presidente do Iêmen do Sul se tornou vice-presidente. Então, tá aí para você um pouquinho do Iêmen, um país que já foi dois, mas agora é um só. E agora a gente vai para a África e vamos falar sobre a Tanzânia. A Tanzânia é um país da África Oriental. Ele está na região dos Grandes Lagos e é um pouco maior que o estado do Pará e tem aí cerca de 60 milhões de habitantes. Desde 74, a capital é Dodoma, só que antes era Dar es Salaam. Dar es Salaam é a maior cidade do país até hoje e as línguas oficiais são o Swahili e o inglês. Ok, mas a Tanzânia, ela veio da unificação de quais países, você sabe? Pois bem, gente, a Tanzânia, ela surge apenas em 1964, com a unificação de dois países, a República de Tanganyika, que antes foi uma colônia britânica, conhecida como Território de Tanganyika nessa época, e o Sultanato de Zanzibar, esse é mais antigo, mas foi um protetorado britânico que existia ali no arquipélago de Zanzibar e também já fez parte do Reino Islâmico de Omã e Mascate. Só que em 1964, esses dois países, Tanganyika e Zanzibar, eles se unem como República Unida da Tanzânia, que inclusive é o nome oficial do país até hoje. E o nome Tanzânia, eu vou explicar para vocês de onde vem esse nome. Tan vem de
Tanganica, Zan vem de Zanzibar e a terminação ia é a terminação latina para terra, tá? Então, traduzindo, Tanzânia seria a terra de Tanganica e Zanzibar. Então, é isso. E a gente continua na África e falaremos agora sobre a África do Sul. A África do Sul que aparece com muita frequência aqui no Mundano. É um país da África Austral, eu não vou falar África do Sul para não ficar redundante, mas enfim. Ele tem mais ou menos o tamanho do estado do Pará e abriga aí cerca de 60 milhões de habitantes. A África do Sul tem 3 capitais: Pretória, que é a capital executiva, Cidade do Cabo, que é a legislativa, e Bloemfontein, que é a judiciária. E tem como línguas oficiais o inglês, o afrikaner e outras 9 línguas locais. Então a África do Sul tem 11 línguas oficiais, tá? Mas quais países se fundiram para formar a África do Sul? Pois bem, então vamos voltar até o século XVII, quando começa de fato a colonização europeia ali na atual África do Sul, colonizada principalmente por neerlandeses, mas também belgas, franceses e alemães. Esses colonos eles ficaram conhecidos como boeres, tá, gente? E eles eram protestantes. Daí no século XIX a Inglaterra ela começou a tomar várias áreas daquela região e também fazer os seus assentamentos ali na atual África do Sul. E essa chegada dos britânicos, o estabelecimento dos britânicos, obrigou os boeres a irem até o norte atual do país, tá? E lá eles fundaram 2 países, 2 estados, a República do Estado Livre de Orange e, além disso, a República Sul-Africana, que era também informalmente conhecida como República do Transvaal, só que depois de um conflito ocorrido ali na África do Sul, conhecido como Segunda Guerra dos Boeres, esses 2 países, tanto o Transvaal quanto o Orange, essas 2 repúblicas foram anexadas à África do Sul e em 1910 elas se unem à União Sul-Africana, que era o nome da colônia do Reino Unido ali naquela região, que hoje é a atual República da África do Sul, que se tornou independente apenas em 1961. Então tá aqui, Orange e Transvaal se uniram à antiga colônia britânica e posteriormente formaram a África do Sul. Para. Vamos lá, gente. Se você quiser ajudar o canal Mundano, eu tô deixando o Pix aí, tá? Você pode ajudar a gente no valor que você quiser. Eu tenho que agradecer todo mundo que ajudou. Muita gente tem ajudado. Muito obrigado mesmo. Você doa quando você quiser e se você quiser, tá? E na fachola que você pode fazer aí é deixar uma curtida no vídeo e inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. E agora a gente vai para a Ásia e vamos falar sobre o Vietnã, que é um caso bastante curioso, mas enfim. O Vietnã, ou como dizem em Portugal, Vietname, é a mesma coisa, tá, gente? É um país localizado no Sudeste Asiático, ele tem mais ou menos o tamanho do Maranhão e abriga quase 100 milhões de pessoas. A capital é Hanoi e a língua oficial é o vietnamita. Hanoi, inclusive, é uma cidade muito grande aí, a sua região metropolitana, ela abriga 20 milhões de pessoas, tá? Mas qual é o caso do Vietnã? Pois bem, o Vietnã ele era uma colônia da França, só que em 1954 aquela região ela se torna independente da França com o nome de Vietnã e era um país de influência soviética, só que a porção sul ela não aceitou isso e começou uma guerra civil, tá? E essa guerra é conhecida como Guerra do Vietnã. Nessa guerra, a porção norte, o Vietnã do Norte, foi apoiado pela União Soviética, a porção sul foi apoiada pelos Estados Unidos. Só que em 1975, o Vietnã do Norte toma o Vietnã do Sul, incorpora o Vietnã do Sul ao seu território e o nome do país, que inclusive é o nome que perdura até hoje, é República Socialista do Vietnã. Então tá aí rapidamente para você conhecer então o antigo Vietnã do Norte e o antigo Vietnã do Sul, que hoje é conhecido apenas como Vietnã. E para finalizar, certamente o país que você está esperando a gente falar dele aqui, sim, é ele, gente, a Alemanha. A Alemanha é um país localizado no centro da Europa, ela tem o tamanho do Mato Grosso do Sul e abriga cerca de 84 milhões de habitantes. A capital é Berlim e a língua oficial é o alemão. Essa variante do alemão padrão é conhecida como Hochdeutsch. E ela é muito parecida com a variante falada em Hannover, tá? Então um pouquinho sobre as 2 Alemanhas. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida, onde a sua porção oriental ficou sob domínio soviético e a sua porção ocidental ficou sob domínio francês, britânico e americano. Em 49, aí sim, aí surge 2 países distintos, a Alemanha Oriental, sob influência da União Soviética, e a Alemanha Ocidental,
que tinha influência dos países da Europa e dos Estados Unidos, então ela seguia um modelo capitalista. Esse país ele ficou dividido de 1949 até 1990 e o nome oficial desses países durante a separação, a Alemanha Oriental, era conhecida como República Democrática Alemã e sua porção ocidental ficou conhecida como República Federal da Alemanha. Só que em 1990, após uma grave crise na Alemanha Oriental, seus estados são anexados à Alemanha Ocidental, tá? Então esse foi o processo em poucas palavras. Talvez o símbolo disso seja justamente a derrubada do Muro de Berlim. Berlim que ela estava encravada na Alemanha Oriental, só que ela era separada por um muro, de um lado os orientais, do outro os ocidentais. E esse processo, que eu praticamente estou apenas citando aqui, tá, gente? A gente teria que se aprofundar muito mais do que isso, é só para você conhecer. Esse processo fica conhecido como reunificação alemã, teria que ter um vídeo só para isso. Mas no caso a Alemanha Unida, ela passa a se chamar de República Federal da Alemanha, que era o nome da Alemanha Ocidental. Então, tá aí alguns países que se uniram e formaram um terceiro país. Coloca nos comentários se você lembra de mais algum, tá? É isso. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu peço, siga a gente em nossas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. E você pode deixar uma doação do canal também, tem o botão valeu aí embaixo, você escolhe, tem vários valores, fica a seu critério, você faz isso se você puder ou se você quiser, mas a sua audiência aqui é importantíssima pra gente. E a gente se vê na próxima semana em mais um vídeo do canal Mundano, sempre às quintas-feiras, às 11 horas da manhã. Um forte abraço a todos, gente, muito obrigado, até mais. Tchau!